Bem-vindos, meus amados irmãos aí no YouTube. Estou gravando aqui esta pérola da graça e também trazer uma palavra de entendimento. O nome desta pérola da graça é: a natureza de Adão não foi destruída na cruz. Eu vou repetir: a natureza adâmica, ela não foi aniquilada na cruz. Eu quero começar, Miguel, está aí já, Mateus 5,17. Eu quero começar com essa expressão aqui, olha só: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, existem alguns abençoados que formam um grupo de WhatsApp, porque agora tem os teólogos da graça. Surgiu agora essa modalidade. Não são pregadores, não têm compromisso com a verdade, não têm um bom testemunho, não são aprovados por Deus para serem pregadores, porque pregador do Evangelho é fazer a palavra arder no coração das vidas. Isto é ser o pregador, entendeu? E nós que saímos do sistema cansamos dos teólogos, e agora surgiram os teólogos da graça. Interessante. E eles então formam grupos de WhatsApp, mas não pregam o Evangelho. Eles denigrem, falam mal. Eu não sei se fazem isto querendo status, reconhecimento. Eu não sei se é inveja. Uma coisa eu sei: não é pelo Espírito, isto é carne. Inveja é carne. Então, um abençoado que tem um grupo aí de WhatsApp, grupo para denegrir. Deixa eu abrir um parênteses. Inclusive nesse grupo tem uma abençoada que ligou para mim há um tempo atrás, querendo que eu desse estudo a ela. Eu disse que eu não dou estudo para ninguém, meus estudos são no YouTube. E ela então pediu o número da minha conta para contribuir conosco. Eu dei o número da conta para ela, ela pegou o número da nossa conta, colocou nesse grupo do WhatsApp, dizendo que eu pedi dinheiro a ela. Você vê o nível de carnalidade das pessoas. Se ela tem o número da conta, foi porque pegou comigo, que eu não saí daqui para ir aonde ela estava, botei arma, faca, pau na cabeça dela, para ela segurar o número da minha conta. Então, dentro deste grupo tem um abençoado que pegou uma frase minha, que não foi direcionada a ele, não tem em nenhum vídeo postado meu no YouTube, já foi verificado por alguns irmãos que frequentavam esse grupo que acabaram saindo. Não tem nenhum vídeo da fala que eu só falei com esse irmão. Eu disse o seguinte nesta fala com esse irmão: que Jesus de Nazaré não veio cumprir a lei. Eu troquei esta fala quando deveria ter falado que o Cristo ressuscitado cumpriu a lei. Esse abençoado, como os fariseus faziam nos dias de Jesus, esse abençoado pegou esta fala para tentar denegrir a minha imagem neste grupo, dizendo então que eu disse que o Cristo ressuscitado é que veio cumprir a lei, e fez uma salada, pegou esse áudio que eu disse a esse irmão, não a ninguém no YouTube, e criou-se então aí uma perseguição. Está quase um mês, e manda áudio, e manda outro perguntar. Como eu sou uma pessoa que eu não dou confiança a esse tipo de gente, eles mandam outras pessoas virem me perguntar. Pessoas sensatas, educadas, a gente dá atenção. Mas olha o que disse aqui, ó: não penseis que vim revogar a lei. Quem é que estava dizendo isso? Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Então, Jesus de Nazaré
nos dias de sua carne, era o cumprimento da lei. Entende? Agora, quando ele vai à cruz, ele disse: está consumado. Consumado o quê? Pronto, feito, tetelestai, o que ele veio cumprir. Então, o Cristo ressuscitado pôs fim à lei, uma vez que Jesus de Nazaré cumpriu. Olha lá o que diz Romanos 10,4, olha aí, olha aí, olha aí. Porque o fim da lei, agora, ouça, é o fim da lei ou é a continuação da lei? O fim. Significa que enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, ele era o cumprimento da lei, ele tinha que cumprir a lei. Agora, o Cristo ressuscitado, quando ele ressuscita, a lei acabou. É o que está escrito aqui, sim ou não? Sim. Então, o que é que aconteceu com esse abençoado? Ele pegou um dos vídeos que nós temos, aonde nós pregamos que o diabo aniquilado na cruz, quem era? Eu expliquei com várias passagens que é a lei de Moisés, porque se ele veio cumprir a lei, o que é que foi aniquilado na cruz? A lei, acabou, fim. Que diabo não é um ser, diabo é um adjetivo, é uma ideia contrária, e a lei era contrária a nós. Paulo pregou isso aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, que tudo que era contrário a nós, que constava de mandamento, ordenanças, ele removeu inteiramente. Da igreja do novo pacto, ele retirou a lei. Então, o que é que esse abençoado teólogo da graça, não é? Teólogo da graça diz: não, o que foi aniquilado na cruz não foi a lei, não foi o diabo, o adjetivo a lei, foi a natureza adâmica. Foi o quê? Ele disse: foi o Adão que foi aniquilado na cruz. Ora, vamos entender. Quando Jesus morreu na cruz, Adão estava vivo? Não. Quando Jesus nasceu, Adão estava vivo? Não. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, Adão não está vivo. Significa então que quando ele disse que Adão foi aniquilado na cruz, significa então que ele estava falando da natureza adâmica. Correto? Correto. Ora, se a natureza adâmica foi, como ele diz, aniquilado na cruz, o que é isso que Paulo diz aqui em 1 de Coríntios 15, capítulo 15, versículo 48? Leia. Como foi o primeiro homem, o terreno, está se referindo a quem? A Adão. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, está se referindo a quem? A Cristo. Tais também os celestiais. 49. Olha aí, teólogo da graça. E assim, como trouxemos a imagem de quem? Trouxemos a imagem de Adão, ou ela ficou na cruz aniquilada? Ali diz que nós trouxemos. Então, a natureza adâmica foi aniquilada na cruz ou está implantada aqui? Porque se ela tivesse sido aniquilada, ela não estaria em mim, porque a palavra aniquilar é tornar sem efeito, destruir totalmente. Se Hebreus 2,14 diz que ele por sua morte aniquilou o diabo, e ele diz que é a natureza adâmica, então a natureza adâmica não está viva em mim. E Paulo errou quando disse que nós trouxemos. Ora, se já passou da cruz, trouxemos ou ela ficou lá na cruz aniquilada? Aqui diz trouxemos. Então é um erro dizer que a natureza adâmica foi aniquilada na cruz,
Por quê? Porque Paulo diz: nós trouxemos ela. Ela está onde? Na minha carne. Só que eu não faço isso atacando, denegrindo, falando mal, caluniando. Eu faço isso com aquilo que eu sei fazer, revelando no Evangelho. Olha o que diz Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5. Olha aí. Ele diz que a natureza adâmica foi aniquilada. Volta para mim, Miguel. Volta lá primeiro para mim ler o 49 para ver se é isso mesmo. 49. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão em nós, devemos trazer também a imagem do celestial, a imagem de Cristo. Sabe o que significa isso? Que nós temos duas naturezas: a natureza de Cristo dentro de nós e a natureza adâmica. Agora olha o que diz Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ela foi aniquilada lá na cruz, ou eu tenho que fazer morrer? Aqui diz que eu tenho que fazer morrer. E essa natureza terrena é uma herança de Cristo ou é de Adão? Paulo disse lá que é de Adão. Deixa eu falar uma coisa para vocês desses grupos aí. Como é que vocês se permitem essa laranjada de limão, hein? Entendeu, meu amado? Laranjada de limão. Até parece que é suco de limão, mas quando bebe é azedo, porque laranjada de limão é igual cocada de abacaxi. Meu amado, cocada de abacaxi não tem como, ou é doce de abacaxi ou é cocada de coco. Ora, meu amado, se a natureza adâmica tivesse sido aniquilada, como é que eu tenho que fazer morrer ela, se ela está aqui implantada? Olha lá: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tudo isto nós trouxemos, disse Paulo, de Adão. Esta é a imagem do que é terreno. Olha lá. Lembra que Paulo diz: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, aí do grego haikon, a cópia perfeita. Assim como trouxemos a imagem de Adão, esta natureza que está em mim está em você. Paulo diz: você tem que fazer ela morrer. Assim também trouxemos a imagem do celestial, a imagem de Cristo, o homem interior. Então é um ledo engano dizer que lá na cruz o que foi aniquilado foi a natureza humana. Os desejos de Adão estão implantados na minha carne. Olha lá, Romanos 8,3. Deixa eu dar mais essa aulazinha aí, olha aí. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou na cruz a carne. O pecado, Adão, está condenado aonde? Ativada, quando eu deixo essa comunhão com o Espírito Santo. Graça não é libertinagem. Graça não é lugar para dizer que você pode fazer tudo, porque Adão morreu lá na cruz e Deus não quer nada com a sua carne. Esta não é a mensagem do Evangelho. Evangelho é transformação de vida, é temor do Espírito Santo, é vida de comunhão, uma vida diária para fazer amortecer os feitos desse corpo. Que história é essa de que Adão foi aniquilado lá na cruz se eu trouxe esta imagem? Então, abençoados, muito cuidado com o que vocês ouvem. Eu não sei se essas pessoas fazem isto por inveja, por ira, por contenda. Eu sei de uma coisa: não é pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não está nisso. O Espírito de Deus está onde há paz, onde há amor, onde há harmonia. A nossa luta não é contra quem prega a graça. A nossa luta é contra o sistema doutrinal. Nós não temos nada contra o pastor daquela igreja, nem contra o pastor daquela, nem contra aquela. A nossa luta é doutrinal, sabendo respeitar o limite de cada um. A cada um Deus deu uma capacidade de fé.
eu consigo entender assim, você não entende, mas não é meu inimigo. Não vou te caluniar, não vou te perseguir, não vou falar mal de você, não vou criar grupo de WhatsApp, eu vou deixar você andar na sua medida da fé. Se Deus quiser que você entenda assim, entenderá. Então esta é uma palavra para vocês que gostam de ficar entrando nesses grupos de estudo, sem base, sem revelação, sem conhecimento, sem temor do Espírito Santo, pessoas que não dão a cara a tapa, não estão aí contra o sistema, não estão aí contra os cães gulosos e tentar denigrir com calúnia e difamação quem Deus outorgou para dar a cara a tapa para ir contra esses cães. Não adianta. O que é fato, o que é verdade. Eu vou terminar, Miguel, por favor, coloca de novo 1 de Coríntios, porque talvez esse teólogo da graça, esqueceu, no dia dessa aula, ele perdeu esse estudo. É que eles gostam muito de fazer estudo entre eles mesmos, né? Mas esquece que aqui nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Olha lá, como foi o primeiro homem, está falando de quem? De Adão, o terreno. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, está falando de quem? De Cristo. Tais também os celestiais. Versículo 49. E assim, como trouxemos ou foi aniquilado na cruz? Porque a palavra aniquilar é destruir totalmente. Se Adão foi aniquilado, das duas umas, ou esse teólogo de vocês aí da laranjada de limão está certo, e Paulo está errado. Pô, não dá, né? Laranjada de limão e Paulo errado. Pô, não dá, né? Cocada de abacaxi nesse round. Por favor, né? Assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Olha, devemos trazer também a imagem do celestial. Esta veio, esta devemos trazer. Abençoados, muito obrigado por esse momento aqui de esclarecimento. É que eles leem a Bíblia como quem lê um livro da Ana Maria Braga, aí não entende bolufas, né? Estuda para cá, diz que conhece a graça há 30 anos, fala para lá, aí vem um burro com a 4ª série, quebra eles. Ó, beijo do Geraldo.